rebate. Vamos ver como é que vai ficar agora, né? Agora, que história é essa do John Arias e de um atacante português que o Palmeiras tentou? O Arias não. O Arias. Primeiro vamos deixar esclarecer como é que surgiu a história do Arias. Veio da Colômbia a notícia para mim de que o Palmeiras estava interessado no Arias. Eu fui checar com todos os lados e principalmente do Rio de Janeiro, a informação que chega é a seguinte: olha, você está certo se você disser tentou no passado. Aí eu especulei o seguinte: tá, tudo bem, entendi. Tentou e não tentará mais. Mas e se o Fluminense for rebaixado? Porque o Fluminense não vai negociar o Arias para o futebol brasileiro em hipótese nenhuma. Já se falou de Cruzeiro, agora estou falando de Palmeiras, e o Fluminense responde que não vai negociar o Arias para o futebol brasileiro. Tá, pergunto eu. E se for rebaixado? Nem assim, nem assim. Deve ter uma proposta do futebol espanhol em janeiro. O Fluminense espera que tenha uma proposta do futebol espanhol em janeiro. E o Arias quer jogar na Europa. Ele não quis jogar na Rússia, tinha uma proposta muito boa do futebol russo, ele não aceitou. Depois teve a proposta do Fenerbahçe, que ele teve perto de aceitar, isso a gente vai se lembrar, que aconteceu durante o meio do ano. E um bastidor desse meio do ano foi que, na época, perguntado o Mano Menezes sobre a venda do Arias, o Mano disse: presidente, eu não garanto que vai ficar na Série A sem o Arias. Bom, também não estava dando para garantir com o Arias, né? Mas o fato é que a resposta que foi dada pela comissão técnica do Fluminense foi: se o Arias não estiver aqui, não dá para garantir que o time vai ficar na primeira divisão. E então o Fluminense segurou o Arias contra a vontade do Arias, que queria ir. Agora, o Arias quer ir para a Espanha. E o Fluminense diz: não, nem se cair para a segunda divisão, o Fluminense não negocia o Arias com o futebol brasileiro. Mas a resposta é sim, o Palmeiras tentou. O outro lado é o André Silva. O André Silva, que não é o do São Paulo. O André Silva é o atacante da seleção portuguesa que jogou no Milan, que estava no Leipzig e que está na Real Sociedad, jogando poucas vezes e fazendo poucos gols. Os empresários que participaram do interesse do Palmeiras no André Silva meses atrás dizem hoje que o André Silva não vai ser solução para o Palmeiras. Então, embora tenha tido interesse, o que se olha hoje para o André Silva é que ele não está no momento bom, ele não está fazendo gol, e trazer um centroavante para ser mais um que não faz gol, como o Lopes e como o Rony, não sustenta. Mas houve o interesse do Palmeiras no André Silva neste segundo semestre. Boa. Diga. O Palmeiras nessa janela está se preparando ou está buscando no mercado, e isso o Departamento de Análise de Mercado do Palmeiras está levando esses nomes para a diretoria, levando esses estudos, essas aproximações e tudo mais para o Anderson Barros, Leila e, obviamente, para a Abel Ferreira. São 4 posições, né? São 2 jogadores de lado de campo, são 2 pontas, um centroavante e um zagueiro. O Palmeiras vai atacar o mercado para essas posições. Então, assim, obviamente os nomes vão aparecendo, vão surgindo, vai tendo um contato ali, outro aqui, e se olha muito para o mercado sul-americano também. Então o Palmeiras está mapeando todo o mercado, esse trabalho que é feito ao longo de todo o ano pelo Departamento de Análise de Mercado do Palmeiras, que é muito competente, e o Anderson Barros com a Leila pegam esses nomes, é feita ali uma espécie de uma peneira, e aí com a aprovação do Abel começam as negociações. Mas zagueiro, 2 pontas e um centroavante. Só acrescentar uma coisa: zagueiro canhoto. O Abel quer um zagueiro canhoto. E não é de hoje. Ele quer um zagueiro canhoto há muito tempo. Porque ele acha que a saída de jogo do lado esquerdo fica muito mais rápida com um zagueiro que tem o pé esquerdo forte. Quem seria um bom nome? Difícil achar. Difícil achar. Pois é. Até eu quero um zagueiro canhoto no meu time. Quem, chat, vocês gostariam, você palmeirense, né? Gostaria de E Domi, time.
Tempos atrás, correu uma informação ali nos bastidores do Palmeiras, isso ficou muito em torcida, de que o Palmeiras estaria interessado no Léo Pelé, do Vasco. O Léo, né? Que a gente chama de Léo Pelé, mas é Léo. Não, o Palmeiras não vai contratar o Léo. Então, assim, não existe essa possibilidade. Não é um jogador que o Palmeiras vai fazer oferta, não é um jogador que o Palmeiras vai fazer negociação, abrir conversas para contratar. É um jogador que, na minha visão, é um bom jogador, né? Não é mau jogador. Obviamente, não vem numa boa fase no Vasco, isso é bem verdade. Mas é um jogador que já tem quase 30 anos. Então, assim, não é um perfil de contratações do Palmeiras hoje. Mesmo que seja uma aposta, mas é uma aposta que já é quase com 30. Então não faz sentido o Palmeiras contratar um jogador nesse perfil, né? Se o Léo Pelé tivesse 22 anos, talvez seria uma aposta, um jogador jovem, que o Abel tem essa coisa de recuperar jogador, né? Mas não, o Palmeiras não vai contratar o Léo Pelé. Muito bom. Tô lendo aqui os comentários, hein? O Reico César falou que eu vou pro de segunda. Muito bom. Eu só vou contar na segunda-feira as novidades. Não, no domingo, vai, que eu vou estar aqui no UOL. Se você estiver por aqui, vou contar. O Raí Pereira mandou aqui Roger Guedes. Roger Guedes? E aí? Não, Roger do Guedes, Palmeiras? não. Não, o Roger Guedes, o Roger Guedes gosta muito ele foi campeão brasileiro pelo Palmeiras, né? O Roger Guedes, deixou muitos amigos lá na academia de futebol, né? Digo, de funcionários e tudo mais. Só que a identificação hoje que ele tem com o Corinthians, ele é um dos artilheiros da Arena, a torcida do Corinthians adora. Inclusive, falou-se, né, de uma possível volta de um Roger Guedes, se a patrocinadora do Corinthians bancar ali mais um Memphis, né, entre aspas, um jogador midiático. E ele está muito bem lá no Catar. Mas, assim, pro Palmeiras, Roger Guedes é outra situação que esquece, não vai acontecer. Muito bom. Ó, a gente perguntou quem é que vai ficar com essa última vaga do rebaixamento. Vou dar mais um tempinho para vocês votarem antes do PVC e ainda darem o voto deles. Mas é interessante ou triste a gente pensar que Atlético Mineiro, Fluminense e Red Bull Bragantino jogaram a Libertadores esse ano. O Flu campeão depois no ano passado, o Galo finalista, o Atlético Paranaense finalista em 2022 e jogou o ano passado, e agora os 4 lutam contra o rebaixamento. O Fluminense deu uma respiradinha, né? Sofreu, mas aí conseguiu vencer o já rebaixado Cuiabá ontem por 1-0, e aí tá fora da zona do rebaixamento. Depende ainda de si, né? Na última rodada. Se você puder, JP, coloca pra gente na tela o risco de rebaixamento de cada um, pra gente votar nessa enquete. Olá, deixa eu abrir aqui para eu poder ler. O Red Bull Bragantino 67,9 é o que mais tem chance. Depois o Atlético Paranaense com 16,8, Fluminense 11,5 e o Galo 3,8, PVC. Mas sabe que essa estatística ela não leva em conta o adversário, né? Porque o Bragantino... sabe qual é a grande curiosidade desse mapa das chances de queda? É que são 4 times com chances de ocupar essa última vaga de rebaixamento, e as 4 equipes dependem exclusivamente das suas forças para não caírem. Porque tem o cruzamento Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Então, o Bragantino, se vencer o Criciúma, escapa. O Fluminense, se empatar, escapa. E o vencedor de Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, quem vencer, escapa. Se o Atlético Mineiro empatar, escapa. Então, os 4 dependem só de si. Só das suas próprias forças. Se o Fluminense empatar, o Palmeiras escapa. Agora, se o Fluminense perder para o Palmeiras e o Bragantino ganhar do Criciúma, que já está matematicamente rebaixado, quem cai é o Fluminense. Quer dizer, a não ser que o Atlético Paranaense perca para o Atlético Mineiro. Essa luta contra o rebaixamento tá mais emocionante até do que o topo agora, André. Não, quer dizer, se você não é botafoguense palmeirense, obviamente. Mas tá bem mais tranquilo, né? Tá muito bem desenhado, né? O que o Botafogo precisa fazer para ser campeão, enfim. Mas essa última vaga aí do rebaixamento, ela tá
muito acirrada. É, eu sei lá, eu tô olhando muito pro futebol do Red Bull Bragantino, que aconteceu. Enfim, um clube que esse ano anuncia a reforma do estádio, né, pensando em jogos de Libertadores, porque eu ouvi isso muito no clube, né? Ah, vamos reformar o estádio para ter capacidade maior, porque em jogos de Libertadores, quando você chega na fase final, tem que ser acima de 20, você não mandar jogos fora. Acabou de inaugurar um CT espetacular, e eu estive lá no CT, e o CT de fato é de primeiro mundo. Não consigo entender o que aconteceu com o Red Bull Bragantino, que é um fortíssimo candidato, né, ao rebaixamento. Apesar aí de alguns resultados, mas assim, vejo com muita desconfiança aí que de repente pode ser o Red Bull Bragantino esse rebaixado aí. A gente está vendo as imagens do jogo de ontem contra o Atlético Paranaense, que o Bragantino venceu, né? E depois a gente teve uma cena bizarra dos torcedores tentando invadir o campo na Liga Arena. E aí teve arremesso de bomba, objetos no gramado. Muito triste, né? Porque a festa da torcida do Atlético Paranaense costuma ser bonita, PVC. E ontem não deu jeito. Agora, Hernan, aqui